Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Meu nome é João Santos, 43 anos rodando pelas estradas do Brasil, 26 anos no volante deste Scania que virou minha casa, meu confessionário, minha única companhia constante. A cabine cheira a diesel, café velho e cigarro barato. É o cheiro da solidão que escolhi depois que perdi minha Clarinha. Naquela terça-feira de junho, o céu pesava cinzento sobre o interior do Piauí como uma lona molhada. A BR-316 se esticava na minha frente, uma linha reta cortando o cerrado seco. O vento que entrava pela janela entreaberta trazia o cheiro de terra poeirenta e a promessa de chuva que nunca chegava. As cigarras cantavam sua sinfonia melancólica, aquele som que só quem vive na estrada conhece de verdade. O rádio do caminhão tocava uma música sertaneja que falava de saudade e partidas. Desliguei com raiva. Saudade eu já carregava suficiente para uma vida inteira. O silêncio voltou a reinar na cabine, quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelo barulho dos pneus devorando o asfalto quente. Dirigia há 14 horas seguidas, desde que saí de Teresina, carregado de soja, com destino à Fortaleza. Os olhos ardiam de cansaço, as costas doíam da posição forçada no banco. Gasto, mas era melhor continuar. Parar significava ficar sozinho com os pensamentos. E os pensamentos, esses eram piores que qualquer dor física. Fazia 3 anos, 2 meses e 17 dias que minha filha Clarinha havia partido deste mundo. Ela tinha apenas 17 anos, quando decidiu que não conseguia mais suportar o peso da vida. A carta que encontrei no quarto dela falava de um professor respeitado da escola, um homem que todos admiravam, que havia abusado da confiança e da inocência dela. Quando Clarinha tentou denunciar, ninguém acreditou. Uma adolescente contra, um educador exemplar. As pessoas da nossa cidadezinha em Goiás riram da cara dela, chamaram-na de mentirosa, de perturbada, de garota que queria aparecer. Até eu, Deus me perdoe, cheguei a duvidar. Professor Antônio, impossível, João. Esse homem é casado, pai de família, respeitado por todos, diziam os vizinhos. Mas na carta que ela deixou, cada palavra gritava uma verdade que eu me recusei a enxergar. Cada linha era um pedido de socorro que ignorei. Quando encontrei meu bebê no quarto, com aquele vidro de remédio para dormir vazio na mesa de cabeceira e aquele sorriso triste estampado no rosto para sempre, meu mundo desabou como um castelo de cartas. Foi naquele momento que perdi tudo. A fé em Deus, a confiança nos homens, a esperança na justiça. Vendi a casa onde ela cresceu, onde seus risos ainda ecoavam pelos corredores. Comprei este Scania usado e decidi que a estrada seria meu novo lar. Aqui, pelo menos, a dor tinha direção. Aqui eu podia fugir de mim mesmo a 80 quilômetros por hora. O sol começava a se esconder atrás das montanhas distantes quando avistei uma figura estranha no acostamento. Uma silhueta pequena e curvada carregando 2 malas gastas. Mesmo de longe, minha experiência de estrada me dizia que algo estava muito errado. Havia desespero naquela postura, um tipo de abandono que eu conhecia bem demais. Pisei no freio, com cuidado, sentindo o peso da carga me empurrar para a frente. O Scania roncou baixinho antes de parar completamente, a poucos metros da figura solitária. O motor diesel continuou funcionando em marcha lenta, como um coração cansado que ainda insiste em bater. Peguei meu boné surrado da prateleira acima do banco e me preparei para descer. Não sabia ainda que aquele encontro mudaria não apenas meu destino, mas também o dela. Não sabia que estava prestes a cruzar com alguém que carregava uma dor tão profunda quanto a minha.
Desci da cabine devagar, sentindo o peso das horas de viagem nas pernas trêmulas. O ar estava carregado de umidade e o cheiro de chuva prometida. A figura no acostamento era de uma jovem vestida com um hábito preto de freira. Véu cobrindo parte do rosto, mas mesmo assim eu conseguia ver seus olhos. Eram olhos que haviam visto o mundo desabar, como os da minha Clarinha nos últimos dias de vida. "Tá tudo bem, moça?" perguntei, mantendo uma distância respeitosa. Minha voz saiu mais rouca que o normal, carregada pelo cansaço e pela poeira da estrada. Ela me olhou com uma mistura de desconfiança e desespero. Normal. Uma mulher sozinha na estrada tem todo o direito de ter medo, especialmente uma religiosa. Seus dedos apertavam com força as alças das malas, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Eu preciso sair daqui, ela disse, e sua voz tremia como folha no vento. "Por favor, senhor, qualquer lugar que seja longe daqui." Olhei ao redor. Estávamos no meio do nada, pelo menos 50 quilômetros da cidade mais próxima. O que uma freira estava fazendo sozinha numa estrada deserta, carregando bagagem como se estivesse fugindo de uma guerra? "De onde a senhora vem?" perguntei, tirando o boné e passando a mão pelos cabelos grisalhos. O gesto automático de quem já viveu demais para não reconhecer desespero quando vê. "De São João dos Campos", ela respondeu, e pela primeira vez ergueu o rosto completamente. Era nova, devia ter uns 20 e poucos anos, linda, daquele jeito puro que só as meninas do interior têm. Mas havia algo quebrado naqueles olhos castanhos, uma inocência destroçada que me fez lembrar novamente da minha filha. São João dos Campos, conhecia a cidadezinha umas 2 horas para trás, no coração do Piauí. Lugar pequeno, onde todo mundo se conhece e os segredos duram menos que pingo de chuva no chão quente. O que havia acontecido lá que fez uma jovem freira abandonar tudo e sair caminhando pela estrada? "Suba", falei, abrindo a porta do passageiro. "Ou até Fortaleza. Se quiser ir até lá, ou se quiser que eu pare em algum lugar no caminho, é só falar." Ela hesitou. Vi em seus olhos o medo brigando com o desespero. O medo perdeu. Subiu na cabine com dificuldade, as mãos tremendo enquanto tentava acomodar as malas no espaço apertado atrás dos bancos. Voltei para o lado do motorista e engrenei a primeira. O Scania ganhou velocidade devagar e logo estávamos de volta à estrada. O silêncio dentro da cabine era pesado, carregado de histórias não contadas. Eu respeitava silêncios. Sabia que às vezes as palavras doem mais que a própria dor. Passamos por 3 povoados pequenos, algumas casas espalhadas e um posto de gasolina abandonado antes que ela falasse novamente. "Meu nome é Maria", disse baixinho, quase sussurrando. "Irmã Maria." Ou era. Não sei mais se posso me chamar assim. "João", respondi. "João Santos. E pode se chamar como quiser, moça. Nome é coisa que a gente escolhe carregar ou não." Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste que não chegou aos olhos. "O senhor tem família?" perguntou, olhando pela janela as árvores que passavam correndo. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Apertei mais forte o volante. "Tinha uma filha", falei após um longo silêncio. "Clarinha, teria a sua idade agora." "Teria?" "Morreu faz 3 anos." As palavras saíram secas, cortantes. Era sempre assim quando eu falava da Clarinha, como se cada palavra fosse um pedaço de vidro que eu tivesse que engolir. "Sinto muito", ela disse, e havia uma sinceridade na voz que me tocou. "Como foi?" Olhei para ela de soslaio. Havia algo na maneira como perguntou que me disse que ela não estava sendo apenas educada. Havia uma necessidade real de saber, como se a resposta pudesse explicar alguma coisa importante. "Suicídio", falei, a palavra caindo entre nós como uma pedra pesada. "Um homem, um professor respeitado na cidade, abusou dela."
Quando ela tentou contar, ninguém acreditou, inclusive eu. Vi as lágrimas brotarem nos olhos dela. Não eram lágrimas de pena, eram lágrimas de reconhecimento. E o Senhor? Perguntei, pressentindo que havia uma conexão entre nossas dores. O que aconteceu em São João dos Campos, que fez uma freira sair correndo pela estrada com 2 malas? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O sol havia se posto completamente, e os faróis do caminhão cortavam a escuridão à nossa frente. Apenas o ronco do motor e o vento entrando pela janela quebrava o silêncio. Quando ela finalmente falou, sua voz era tão baixa que tive que diminuir o som do motor para ouvir. Também foi um homem respeitado na cidade, ela disse. Um homem de Deus. A chuva começou a cair quando Maria começou a contar sua história. Primeiro, foram apenas algumas gotas esparsas no para-brisa, depois uma garoa fina que foi se intensificando até virar um temporal completo. Tive que diminuir a velocidade e ligar os faróis de neblina. O asfalto ficou escorregadio e perigoso, obrigando-me a uma concentração dupla. Metade na estrada traiçoeira, metade nas palavras dela. Sempre fui uma menina religiosa. Ela começou, a voz ainda baixa, mas mais firme agora. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Meu pai bebeu até morrer 2 anos depois. Sobrou só eu e minha avó, Dona Conceição. A chuva batia com força no teto da cabine, criando uma barreira de som que nos isolava do mundo exterior. Era como se estivéssemos numa confessionário móvel, cortando a madrugada brasileira a 60 km/h. Vovó Conceição era beata de carteirinha. Ia na igreja todos os dias, rezava o terço 3 vezes, conhecia a Bíblia de cor e salteado. Quando viu que eu tinha vocação, como ela dizia, ficou mais feliz que criança no Natal. Minha netinha vai ser freira, vai servir a Deus, vivia repetindo para as vizinhas. Diminui mais ainda a velocidade. A chuva estava ficando perigosa e as palavras dela pediam toda a minha atenção. Havia uma dor crua naquela voz que me lembrava das últimas conversas com Clarinha. E eu acreditava nisso, continuou Maria, enxugando os olhos com a manga do hábito. Acreditava mesmo que Deus tinha me escolhido. Depois que perdi meus pais, a igreja virou minha família. O padre Joaquim... Sua voz tremeu ao falar o nome. O padre Joaquim me acolheu. Disse que eu era especial, que tinha uma luz diferente. O nome ficou suspenso no ar entre nós como uma maldição. Pela maneira como ela pronunciou, já sabia que aquele homem era o centro de toda a sua dor. Ele chegou em São João dos Campos faz uns 5 anos. Jovem, bonito, carismático. Toda a cidade se apaixonou por ele. As mulheres disputavam para limpar a igreja, os homens o respeitavam, as crianças o adoravam. Eu tinha 17 anos e achava que ele era um santo de verdade. A chuva agora caía com tanta força que mal conseguia enxergar a estrada. Parei num posto de gasolina abandonado, debaixo de uma marquise meio quebrada. O motor continuou funcionando, mas pelo menos estávamos protegidos do temporal. Continue, pedi, desligando os faróis. A escuridão nos envolveu como um abraço protetor. Padre Joaquim me escolheu para ser sua auxiliar especial. Dizia que eu tinha dom para coisa de Deus, que era diferente das outras meninas da cidade. Me deu responsabilidades na igreja. Cuidar dos paramentos, arrumar o altar, ajudar na catequese. Eu me sentia importante, escolhida. Percebi que suas mãos tremiam enquanto falava. Ofereci minha garrafa d'água. Ela bebeu um gole antes de continuar. Com o tempo, os elogios foram ficando estranhos. Você é linda quando reza, Maria. Deus te fez especial por dentro e por fora. Você me faz lembrar da Virgem Maria, pura e bela. No começo, achei que eram só elogios de padre, sabe? Coisa espiritual. Conhecia essa história. Era sempre assim. O predador ganha confiança, cria uma relação especial, faz a vítima se
Sentir escolhida antes de atacar. Foi exatamente o que aconteceu com minha Clarinha. Depois vieram os convites. Maria, preciso que você me ajude com uns papéis aqui na sacristia. Maria, fica depois da missa para conversarmos sobre sua vocação. Maria, vem na casa paroquial no domingo. Tem uns livros sobre santos para te dar. Ela parou de falar. O silêncio foi preenchido pelo barulho da chuva na lata da marquise e pelo ronco baixo do motor. Esperei. Sabia que ela precisava de tempo para juntar coragem. Na casa paroquial tinha sempre uma desculpa. Um livro para me mostrar, uma oração nova para me ensinar, uma dúvida teológica para discutir. Ele me oferecia café, biscoitos, falava da vida de santos. Eu me sentia especial, importante. Uma menina órfã de interior sendo tratada como alguém que importava. A voz dela estava ficando mais baixa, mais trêmula. Até que um dia... Ela engoliu seco. Um dia, ele disse que ia me ensinar uma oração especial. Uma oração que só os padres sabiam, mas que ele ia compartilhar comigo porque eu era diferente. Me levou para um quartinho nos fundos da casa paroquial. Disse que era preciso fechar os olhos, ajoelhar, e que ele ia pôr as mãos na minha cabeça para abençoar. Minha mandíbula se contraiu. As mãos apertaram o volante com tanta força que as juntas ficaram brancas. Era a mesma história da minha filha, só que com um padre em vez de um professor. Quando senti as mãos dele descendo pelo meu pescoço, pelos meus ombros, soube que algo estava errado. Abri os olhos e vi o jeito que ele me olhava. Não era olhar de padre, era olhar de homem faminto. "O que você fez?" perguntei, embora já soubesse que a resposta seria dolorosa. "Sai correndo." Cheguei em casa tremendo, chorando. Vovó Conceição perguntou o que tinha acontecido. Eu não consegui contar. Como ia falar para minha avó Beata que o padre tinha me tocado? Ela não ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Maria se curvou para frente, como se a dor fosse física. Pensei que tinha sido impressão minha, que talvez eu que estava com pensamentos impuros, sabe? Padre Joaquim era tão respeitado, tão querido. Devia ser coisa da minha cabeça. Mas não era, eu disse. Não era, ela confirmou. Na semana seguinte ele me chamou de novo. Disse que eu tinha sido tentada pelo demônio na semana anterior, mas que ele ia me ajudar a me purificar. Que era normal as meninas, jovens, terem pensamentos confusos sobre homens de Deus. A chuva estava diminuindo, mas eu não tinha pressa de sair dali. Aquela conversa precisava acontecer, para ela e para mim. Dessa vez eu não fui sozinha. Levei minha prima Joana, que também ajudava na igreja. Padre Joaquim ficou bravo, disse que era assunto particular entre ele e eu. Joana achou estranho e me perguntou depois o que estava acontecendo. Foi a primeira pessoa para quem eu consegui contar. E ela acreditou? Acreditou. E me contou que ele tinha tentado a mesma coisa com ela meses antes. Só que ela nunca tinha falado porque quem ia acreditar numa menina contra um padre? Senti um aperto no peito. Quantas meninas aquele maldito tinha atacado? Assim como o professor da minha Clarinha, quantas vidas ele tinha destruído no silêncio? Decidimos contar para alguém. Fomos falar com Dona Mercedes, que era a presidente da pastoral da igreja. Uma mulher boa, mãe de 5 filhos, sempre foi como uma segunda mãe pra gente. E o que ela disse? Maria riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Disse que éramos umas meninas perdidas, que estávamos inventando história para manchar a reputação de um homem santo. Que devíamos era pedir perdão a Deus pelos pensamentos impuros e parar de falar essas calúnias diabólicas. O mesmo padrão, sempre o mesmo padrão maldito. A vítima vira culpada, o agressor vira vítima. Depois disso, as coisas ficaram piores. Padre Joaquim começou a me perseguir de verdade. Me chamava para conversar depois de cada missa, sempre com alguma desculpa religiosa. Preciso falar com você sobre sua alma, Maria. Tenho uma missão especial para você. Deus me falou sobre
seu futuro. E sua avó nunca desconfiou? Vovó Conceição estava doente. Diabetes tinha afetado a visão dela. Passava a maior parte do tempo de cama. Quando eu chegava em casa chorando, ela achava que eram lágrimas de alegria espiritual. Minha netinha está crescendo na fé, ela dizia. A chuva tinha parado quase completamente. Voltei à estrada devagar, enquanto Maria continuava sua confissão. Até que um dia ele foi longe demais. Me chamou na sacristia depois de uma missa de domingo. Disse que Deus tinha revelado para ele que eu era a escolhida para uma missão especial, que eu tinha que me preparar para receber uma bênção sagrada. Ela parou de falar novamente. Dessa vez, o silêncio durou quase 5 minutos. Respeitei. Sabia que ela estava juntando forças para contar a parte mais dolorosa. Ele me encostou contra a parede. Ela disse finalmente, a voz saindo num fio. Disse que aquilo era vontade de Deus, que eu tinha que aceitar como a Virgem Maria aceitou a Anunciação. Que se eu resistisse, era porque estava sendo tentada pelo demônio. Minha mandíbula se contraiu tanto que chegou a doer, as mãos no volante tremiam de raiva. Consegui empurrá-lo e sair correndo, mas dessa vez ele me seguiu até a porta da igreja e gritou para todo mundo que eu era uma menina perturbada, que estava tendo visões diabólicas e pensamentos impuros sobre ele, que eu estava precisando de oração e jejum para me curar. E as pessoas acreditaram nele. Todas, todo mundo. Até minha própria avó começou a duvidar de mim. Padre Joaquim é um homem santo, Maria. Se ele está dizendo que você precisa de oração, é porque precisa mesmo. Entendi então porque ela estava na estrada com 2 malas. Entendi o desespero, a fuga, o medo nos olhos dela. A coisa ficou insustentável. Ela continuou. Toda vez que eu saía na rua, as pessoas me olhavam como se eu fosse louca ou possuída. Padre Joaquim inventou que eu estava espiritualmente doente, que precisava de tratamento espiritual intensivo. Sugeriu que eu fosse para um convento para me curar. E você topou? Que escolha eu tinha? Vovó Conceição estava morrendo, não tinha mais ninguém no mundo. Achei que no convento eu ia ficar longe dele, ia conseguir paz. Me deram esse hábito, me mandaram para um convento em Teresina. Não deu certo? As freiras de lá eram boas comigo, mas eu não conseguia rezar sem lembrar das mãos dele. Não conseguia ouvir falar de vontade de Deus sem lembrar do que ele tinha feito comigo. Como é que eu ia servir a Deus quando um homem que dizia representar Deus tinha me machucado tanto? A pergunta ficou suspensa no ar. Era uma pergunta que eu também me fazia todos os dias, só que sobre a justiça dos homens em vez da justiça divina. Vovó Conceição morreu na semana passada, ela disse, e agora as lágrimas desciam livremente pelo rosto. Fui para o enterro. Padre Joaquim conduziu a cerimônia. Na hora da despedida, ele se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. Agora você não tem mais ninguém para te proteger, Maria. Deus quer que você volte para casa e cumpra sua missão. Senti um calafrio descer pela espinha. O maldito estava ameaçando uma menina órfã no enterro da própria avó. Saí correndo do cemitério. Peguei minhas coisas no convento, menti para a Madre Superiora, dizendo que tinha que resolver uns papéis da herança da vovó e vim embora. Não aguentava mais. Preferia morrer na estrada a voltar para São João dos Campos e ficar na mão daquele homem. Agora eu entendia tudo. A fuga desesperada, as malas, o hábito que ela usava como proteção em vez de vocação. Maria não era uma freira. Era uma menina machucada tentando sobreviver num mundo que havia virado as costas para ela, assim como minha Clarinha tinha tentado sobreviver. A diferença é que Clarinha desistiu. Maria ainda estava lutando. Quando Maria terminou de contar sua história, o silêncio que se instalou na cabine era pesado como chumbo. A chuva havia parado completamente, mas o para-brisa ainda estava embaçado pelas lágrimas que não eram só dela. Pela primeira vez, em 3 anos, senti que não estava sozinho na minha dor.
Parei o caminhão no acostamento e desliguei o motor. Precisávamos conversar direito, sem a distração da estrada. Maria olhava pela janela lateral, perdida na própria tempestade interior. Seus ombros tremiam levemente e eu sabia que não era só de frio. Maria, chamei baixinho. Ela se virou para mim, os olhos vermelhos e inchados. O que você vai fazer agora? Não sei, ela respondeu, a voz quebrada. Não tenho para onde ir, não tenho família, não tenho dinheiro, só tenho essas roupas e essa raiva que não sai do meu peito. Conhecia bem aquela raiva. Era a mesma que me consumia desde que perdi Clarinha. Uma raiva surda, constante, que róia por dentro como um câncer. Já pensou em denunciar ele? Perguntei, embora soubesse que a resposta seria complicada. Ela riu amargamente. Denunciar para quem? Para a polícia da cidade que trata Padre Joaquim como santo? Para o delegado que vai na missa dele todo domingo? Para as autoridades da igreja que já sabem o que ele faz e fingem que não veem? Você disse que sua prima Joana também foi assediada. Vocês duas juntas. Joana se casou e mudou para Goiânia. Quando tentei falar com ela por telefone, na semana passada ela me pediu para esquecer o passado. Disse que não quer mais problemas, que agora tem família para proteger. Entendi. O medo da represália era maior que a vontade de justiça. Sempre era. E outras meninas? Pelo que você contou, vocês não devem ter sido as únicas. Maria ficou pensativa por um momento. Tem a Rosinha, filha do seu Antônio da padaria. Ela parou de frequentar a igreja do nada, uns 2 anos atrás. Sempre que alguém pergunta por quê, ela inventa uma desculpa diferente. E tem a Carla, que trabalha no posto de gasolina. Ela fica estranha toda vez que alguém fala do padre. Mas nenhuma delas vai falar abertamente. Claro que não. Você viu o que aconteceu comigo? Em cidade pequena, padre é a autoridade máxima depois de Deus. Quem vai acreditar numa menina pobre contra um homem formado, respeitado, que representa a igreja? A frustração na voz dela era palpável. Eu conhecia aquela sensação de impotência, de saber que o culpado estava livre, enquanto a vítima era castigada. Maria, disse, escolhendo as palavras com cuidado, você não pode deixar esse homem continuar fazendo isso com outras meninas. E o que você quer que eu faça? Ela explodiu, se virando para mim com os olhos faiscando de raiva. Que eu volte para São João dos Campos e vire mártir? Que eu me sacrifique para talvez, só talvez, conseguir tirar um padre safado da ativa? Olha o que aconteceu com sua filha quando ela tentou denunciar. Olha o que aconteceu comigo. A verdade daquelas palavras me atingiu como um tapa na cara. Ela tinha razão. O sistema estava todo viciado. As instituições protegiam os predadores e puniam as vítimas. Era mais fácil desacreditar uma menina que questionar um homem em posição de poder. Eu sei, admiti, a voz saindo mais baixa. Eu sei que não é justo. Sei que você já sofreu demais. Mas o quê? Ela me interrompeu. Você quer que eu seja corajosa? Eu fui corajosa quando saí correndo daquela sacristia. Fui corajosa quando tentei contar para alguém. Fui corajosa quando fugi de casa com 2 malas e a roupa do corpo. Não peça mais coragem de mim, seu João. Não tenho mais. Ela começou a chorar de novo, dessa vez com soluços profundos que pareciam vir do fundo da alma. Não era só tristeza. Era raiva, frustração, cansaço, medo. Era o choro de alguém que chegou no limite e não sabe mais como continuar. Sem pensar muito, estendi a mão e toquei seu ombro. Ela não se afastou. Pelo contrário, se inclinou na minha direção, aceitando o consolo de um estranho que entendia sua dor. Não precisa voltar, falei suavemente. Não precisa se sacrificar. Mas também não precisa carregar essa raiva sozinha para o resto da vida. Oh, como assim? Vem comigo para Fortaleza, lá você fica longe de São João dos Campos, longe do Padre Joaquim. Dá um tempo para você se curar, para pensar com clareza.
Depois, se você quiser, a gente vê o que pode fazer. O senhor nem me conhece, ela disse, se afastando um pouco. Por que ia me ajudar? A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo? Por que um caminhoneiro solitário que havia perdido a fé em quase tudo estava se oferecendo para ajudar uma desconhecida? Por quê? Respondi devagar, procurando as palavras certas. Porque eu não ajudei minha filha quando ela precisou. Porque eu não acreditei nela quando ela tentou me contar. Porque eu falhei como pai. E talvez ajudar você seja uma forma de tentar consertar isso. Maria me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando ler minha alma através dos meus olhos. O senhor não vai tentar nada comigo? Perguntou. E havia uma vulnerabilidade crua naquela pergunta que me partiu o coração. Nunca, respondi com firmeza. Você tem a minha palavra. E se em algum momento se sentir desconfortável, é só falar que eu paro o caminhão onde você quiser descer. Ela assentiu lentamente. Tá bom, disse. Vou com o senhor até Fortaleza, mas eu não sei fazer nada além de cuidar de igreja. Como é que vou conseguir trabalho, dinheiro para viver? Uma coisa de cada vez, falei, ligando o motor novamente. Primeiro a gente chega em Fortaleza, depois a gente pensa no resto. Enquanto voltávamos à estrada, vi pelo retrovisor as luzes de São João dos Campos se apagando na distância. Maria também olhava para trás, mas havia algo diferente em seu rosto agora. Ainda tinha medo, ainda tinha dor, mas também havia uma pontinha de esperança. Era o primeiro passo de uma jornada que mudaria a vida dos dois. Mas nenhum de nós imaginava o que ainda estava por vir naquela madrugada. Não sabíamos que Fortaleza traria revelações que colocariam tudo em perspectiva. Não sabíamos que Maria esconderia ainda outro segredo, um segredo que me faria repensar tudo o que eu achava que sabia sobre fé, perdão e a capacidade humana de recomeçar. Por enquanto, éramos apenas dois feridos tentando curar as feridas, um do outro na estrada escura do sertão brasileiro. Eram quase 4 da manhã quando paramos em um posto 24 horas na entrada de Fortaleza. Maria havia dormido durante as últimas 2 horas de viagem, encolhida no banco do passageiro como uma criança assustada. O hábito de freira estava amarrotado, mas ela o mantinha bem fechado, como se fosse uma armadura contra o mundo. Desci para abastecer e esticar as pernas. A madrugada estava fresca, com um vento que trazia o cheiro salgado do mar ainda distante. Algumas carruagens de transporte faziam fila nos outros bicos de combustível. Os motoristas, com cara de sono e pressa de chegar ao destino. Quando voltei à cabine, Maria estava acordada, olhando pela janela as luzes da cidade que começava a despertar. Chegamos, anunciei, ligando o motor. É maior do que eu imaginava, ela disse baixinho. Nunca saí do interior. A maior cidade que conheci foi Teresina, e só de passagem. Fortaleza é grande mesmo, mais de 2 milhões de pessoas. Aqui você pode começar de novo, virar quem quiser ser. Ela se virou para mim com uma expressão estranha. Seu João, tem uma coisa que eu não te contei ainda. Algo no tom da voz dela me alertou. Havia uma tensão nova ali, um peso que não existia antes. O que é? Eu não sou realmente uma freira, ela disse, as palavras saindo em jorro. Nunca fiz os votos definitivos. Esse hábito eu peguei emprestado de uma irmã que me acolheu no convento. Ela tinha morrido e as outras freiras iam doar as roupas dela. Eu peguei escondido quando fugi. Isso não me surpreendeu tanto quanto deveria. Já desconfiava que havia algo mais na história dela. Por que você está me contando isso agora? Por quê? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Porque eu menti sobre outras coisas também. Não todas, mas algumas. Senti um aperto no estômago. Depois de tudo que ela havia me contado, depois da conexão que criamos através da dor compartilhada, ela estava me dizendo que havia mentido? Que tipo de mentiras, Maria? Meu nome não é Maria, é Joana.
Maria era o nome religioso que elas iam me dar quando eu fizesse os votos definitivos. E eu não fugi só por causa do padre. Joaquim, parei o caminhão novamente, dessa vez em um canteiro na beira da avenida. Precisava ouvir aquilo com atenção total. Joana, então, disse, tentando não soar irritado. O que mais você não me contou? Eu tô grávida. Ela soltou de uma vez como quem arranca um band-aid. De 3 meses. O mundo pareceu parar por um momento. Joana, grávida, fugindo vestida de freira, mentindo sobre o próprio nome. A história estava ficando muito mais complicada do que eu imaginava. Do padre? Perguntei, embora tivesse medo da resposta. Não, ela respondeu rapidamente. Não foi dele. Ele nunca chegou a fazer isso comigo. Eu sempre consegui fugir antes. Então de quem? Joana baixou a cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro carregado de vergonha. Do Marcos, um rapaz da cidade. A gente namorava escondido porque vovó Conceição não aprovava. Dizia que eu tinha que me manter pura para servir a Deus. Comecei a entender o tamanho do problema. Uma menina órfã, grávida, solteira, numa cidade pequena do interior brasileiro. Não era de admirar que ela tivesse fugido. E o Marcos, ele sabe? Sabe. Quando eu contei, ele disse que não era filho dele, que eu devia ter ficado com outros rapazes. Me chamou de... Ela engoliu seco. Me chamou de coisas horríveis. E não tinha ficado? Nunca. O Marcos foi o primeiro e único homem que eu conheci dessa forma. Mas quem ia acreditar numa menina que estava sendo perseguida por um padre e tinha engravidado do namorado? A situação estava se revelando em toda sua complexidade. Joana não era só uma vítima de assédio religioso. Era uma menina grávida e abandonada, usando o hábito de freira como proteção em múltiplos níveis. Por isso você não podia ficar no convento, constatei. Exato. Como é que ia explicar para as freiras que a noviça estava esperando o bebê? Ia ter que contar sobre o Marcos, sobre os encontros escondidos, sobre tudo. Elas iam me expulsar na hora. E você pensou que mentir para mim era a melhor opção? Joana me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Seu João, o senhor parou para me ajudar porque achou que eu era uma freira fugindo de um padre safado. Se eu contasse logo de cara que era uma menina grávida e solteira, mentindo sobre quem era, o senhor ia ter me deixado na estrada? A pergunta me calou. Seria honesto se dissesse que sim, que teria ajudado da mesma forma. Ou havia algo na imagem da freira inocente que tocou mais fundo na minha dor paternal? Não sei, admiti. Mas sei que você não precisava mentir. A verdade sobre o padre Joaquim já era razão suficiente para qualquer pessoa decente te ajudar. Desculpa, ela disse, e havia sinceridade real nas lágrimas que desciam por seu rosto. Eu tô acostumada a mentir para me proteger. Faz tempo que aprendi que a verdade só me traz problema. Olhei para aquela menina de 22 anos, grávida, órfã, fugindo de um predador religioso e de uma cidade que a condenou. Mentiras e tudo, ela ainda era alguém que precisava de ajuda. E eu ainda era alguém que havia falhado com a própria filha. Tá bom, disse finalmente. Joana, então. E vamos parar com as mentiras, combinado? Daqui para frente só a verdade entre nós. Combinado, ela concordou, enxugando os olhos. Agora me conta, você quer ter esse bebê? A pergunta a pegou de surpresa. Ela ficou pensativa por um momento antes de responder. Quero. Sei que vai ser difícil, sei que não tenho estrutura, mas é tudo que me sobrou da minha vida anterior. E talvez seja a chance de fazer alguma coisa certa. Então vamos fazer dar certo, falei, ligando o motor novamente. Primeiro passo, achar um lugar para você ficar. Segundo passo, achar um médico para acompanhar a gravidez. Terceiro passo, arrumar um trabalho para você conseguir se sustentar.
Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. Mesmo agora que sabe que eu menti, a resposta veio naturalmente, sem precisar pensar. Porque todo mundo merece uma segunda chance, Joana, especialmente quem nunca teve a primeira direito. O sol estava nascendo quando entramos em Fortaleza. A cidade despertava devagar, com o movimento matinal das pessoas indo trabalhar. Joana olhava tudo pela janela com uma mistura de medo e fascínio. É aqui que minha vida nova vai começar? Ela perguntou. É aqui que nossa vida nova vai começar, corrigi. Porque eu também preciso de um recomeço, Joana. Talvez a gente possa se ajudar mutuamente. Ela sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Era um sorriso ainda frágil, ainda carregado de incerteza, mas era real. Era a esperança. Nenhum de nós sabia o que o futuro reservava. Mas pela primeira vez em muito tempo, tanto ela quanto eu tínhamos algo pelo que lutar. Ela tinha um bebê a caminho e uma vida para reconstruir. Eu tinha a chance de ser o pai que não consegui ser para Clarinha. Era o começo de uma nova jornada, e desta vez não estaríamos sozinhos na estrada. 3 meses se passaram desde aquela madrugada chuvosa na BR-316. Joana estava morando numa pequena pensão no bairro de Fátima, trabalhando meio período numa padaria próxima e fazendo o pré-natal no posto de saúde da região. A barriga já começava a crescer, e com ela uma determinação que eu não imaginava que ela possuía. Eu havia mudado minha base para Fortaleza. Não foi difícil convencer minha transportadora a me transferir para rotas que saíssem da capital cearense. Dizia que era por questões pessoais, e meu chefe, que me conhecia há anos, não fez perguntas. Talvez ele soubesse que eu precisava de uma mudança, que dirigir pelas mesmas estradas onde perdi Clarinha estava me matando aos poucos. Visitava Joana 2 vezes por semana, sempre quando voltava de alguma viagem. Levava comida, remédios, conversava sobre como ela estava se sentindo. Era estranho como aquela rotina havia se tornado importante para mim. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha alguém por quem me preocupar. Naquele sábado de setembro, cheguei na pensão com uma sacola de frutas e encontrei Joana sentada na varanda com uma carta nas mãos. Seu rosto estava pálido e as mãos tremiam ligeiramente. O que aconteceu? Perguntei sentando ao lado dela no banco de madeira desgastado. Uma carta de São João dos Campos, ela disse, estendendo o papel para mim. Do padre. Joaquim, senti um calafrio descer pela espinha, como aquele maldito havia descoberto onde ela estava. Pode ler, ela disse, vendo minha hesitação. A carta estava escrita à mão, em papel timbrado da paróquia. A caligrafia era elegante, mas as palavras carregavam uma ameaça velada que me fez cerrar os punhos. Querida Maria, ou seria Joana, espero que esta carta a encontre em boa saúde. Soube através de conhecidos que você está bem instalada em Fortaleza, trabalhando e construindo uma nova vida. Fico feliz em saber que encontrou seu caminho. Gostaria de informar que as obras da nova capela estão progredindo bem. A comunidade tem se mobilizado para arrecadar fundos e várias famílias têm contribuído generosamente. Inclusive, a família do Marcos, que tem sido muito participativa nas atividades paroquiais. O Marcos, aliás, se casou recentemente com a Luciana, filha do seu Benedito da farmácia. Uma cerimônia linda, abençoada por Deus. Eles parecem muito felizes juntos e já estão planejando formar uma família. Sei que você pode estar passando por algumas dificuldades, especialmente considerando sua condição delicada. Quero que saiba que as portas da nossa comunidade estão sempre abertas para quem verdadeiramente se arrepende de seus erros e está disposto a buscar o perdão divino. Tenho rezado por sua alma, Maria. Sei que no fundo você é uma boa menina que se deixou levar por tentações mundanas. Não é tarde para voltar ao caminho de Deus. Estarei esperando seu retorno quando você estiver pronta para conversar sobre seu futuro
e sobre como podemos ajudar você a encontrar a redenção. Com as bênçãos do Senhor, Padre Joaquim. Quando terminei de ler, minha raiva era quase palpável. Aquele homem não apenas havia descoberto onde Joana estava, mas também estava usando informações sobre sua gravidez e sobre o casamento do ex-namorado para manipulá-la. Como ele soube onde você está? Perguntei, tentando controlar a voz. Não sei, Joana respondeu, passando a mão pela barriga já arredondada. Talvez alguém tenha me visto na cidade e contado, ou talvez ele tenha outros meios de descobrir. Padres têm contatos em todo lugar. E essa história do Marcos ter se casado? Deve ser verdade, ela disse com uma tristeza resignada. Luciana sempre foi apaixonada por ele. Quando eu saí da cidade, ela deve ter aproveitado a oportunidade. Isso te incomoda? Joana ficou pensativa por um momento, olhando para o movimento da rua. Não do jeito que eu achei que ia incomodar, disse finalmente. Dói um pouco, mas é mais por orgulho ferido do que por amor. O Marcos mostrou quem ele realmente era quando me abandonou grávida. Luciana, que fique com ele. E sobre o padre, você tá com medo? Tô, ela admitiu. Não do que ele pode fazer comigo aqui em Fortaleza, mas do que ele representa. É como se ele quisesse me lembrar que nunca vou conseguir fugir completamente do passado. Entendi o que ela queria dizer. Eu mesmo sabia como era carregar o peso de algo que nunca conseguimos deixar para trás completamente. Joana, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Tem uma coisa que eu venho pensando faz tempo, sobre o padre Joaquim. O quê? Ele não pode continuar fazendo isso com outras meninas, e você sabe que vai continuar se ninguém fizer nada. Ela se virou para mim com uma expressão cansada. Seu João, já conversamos sobre isso. Não adianta denunciar. Não vai dar em nada além de mais dor de cabeça para mim. E se não fosse só você denunciando? Perguntei. E se fosse um grupo de pessoas? Você, outras vítimas, pessoas que podem confirmar o comportamento dele? Que outras pessoas? Todas as meninas que ele assediou têm medo demais para falar. E as pessoas que sabem e fingem que não veem, não vão mudar de ideia só porque eu aparecer com acusações. Talvez não de São João dos Campos, concordei. Mas e se a denúncia viesse de fora? De pessoas que não têm nada a perder na cidade? Joana me olhou com curiosidade. Do que você está falando? Tô falando de ir até lá. Não para te expor, mas para investigar. Conversar com as pessoas, reunir evidências, talvez gravar conversas, construir um caso sólido antes de fazer qualquer denúncia oficial. Você tá louco? Ela disse, se levantando do banco. Você não conhece São João dos Campos. É uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Um estranho fazendo perguntas sobre o padre seria notado na hora. Não um estranho qualquer, insisti. Um caminhoneiro que para na cidade para descansar, bebe uma cerveja no bar, conversa com as pessoas. Ninguém suspeita de caminhoneiro. A gente é invisível. Joana caminhou até a grade da varanda e ficou olhando para a rua. Eu sabia que ela estava pensando, pesando os prós e contras. E se der errado? Ela perguntou sem se virar. E se ele descobrir que você está investigando e vir atrás de mim? Não vai descobrir. Respondi com uma confiança que não estava sentindo completamente. E mesmo que descubra, você está aqui em Fortaleza, longe dele. Tem uma vida nova, um trabalho, pessoas que se importam com você. Pessoas como você? Pessoas como eu, confirmei. Ela se virou para me encarar. Havia lágrimas nos olhos dela, mas também algo que eu não via há muito tempo, determinação. Mas se você for fazer isso, disse devagar, eu quero ir junto. Não, respondi imediatamente. É perigoso demais e você está grávida. Exatamente por isso eu preciso ir, ela insistiu. Eu preciso fazer isso não só por mim, mas pelo meu filho.
Que tipo de mãe eu vou ser se deixar um homem perigoso livre para machucar outras crianças? A força na voz dela me surpreendeu. Aquela não era mais a menina assustada que encontrei na estrada 3 meses atrás. Era uma mulher que havia encontrado sua coragem. Joana. Não, seu João. Você me ajudou a sair de São João dos Campos quando eu precisava fugir. Agora me ajude a voltar quando eu preciso lutar. Olhei para aquela jovem de 22 anos, grávida de 5 meses, determinada a enfrentar o homem que havia destruído sua vida para impedir que ele destruísse outras. E pensei na minha Clarinha, que não teve essa coragem, que não teve quem a ajudasse a encontrar essa coragem. Tá bom, disse finalmente, mas fazemos do meu jeito, com planejamento, com cuidado, sem expor você desnecessariamente. Combinado. Ela sorriu, e era um sorriso diferente de todos os que eu havia visto nela antes. Era o sorriso de alguém que havia decidido parar de fugir e começar a lutar. Naquela noite, sentados na pequena cozinha da pensão, começamos a planejar nosso retorno a São João dos Campos. Não sabíamos ainda que aquela decisão mudaria não apenas nossas vidas, mas também o destino de várias outras pessoas naquela pequena cidade do interior do Piauí. O que sabíamos era que finalmente tínhamos um propósito. Finalmente tínhamos algo pelo que valia a pena lutar. E pela primeira vez, desde que perdi Clarinha, eu sentia que talvez houvesse uma chance de fazer a coisa certa. 2 semanas depois, meu Scania parava novamente na entrada de São João dos Campos. Dessa vez, eu não estava sozinho no banco do motorista. Joana estava ao meu lado, mas agora com roupas comuns em vez do hábito de freira. Havíamos decidido que ela se passaria por minha sobrinha, que estava me acompanhando numa viagem de trabalho. A cidade não havia mudado nada nos 3 meses, desde que pegamos Joana na estrada. As mesmas casas baixas, as mesmas ruas de paralelepípedo, a mesma igreja imponente dominando a praça central. Mas para nós dois, tudo parecia diferente. Não estávamos mais fugindo, estávamos caçando. Parei no mesmo posto de gasolina onde havia abastecido na noite em que encontrei Joana. O frentista era um rapaz jovem, provavelmente no final da adolescência. Perfeito para começar nossa investigação. Boa tarde. Cumprimentei enquanto ele abastecia o caminhão. Primeira vez que paro aqui. Cidade tranquila, né? Tranquila demais. Ele riu. Aqui nunca acontece nada. O pessoal reclama. Mas eu acho bom, lugar seguro para criar família. É o que eu sempre falo, concordei. Cidade pequena tem suas vantagens. Deve ter gente boa por aqui, né? Lideranças respeitadas. Ah, sim, temos o prefeito Josué, que é gente boa. O delegado Nascimento, que é justo. E nosso padre Joaquim, que é um santo. Joana, que estava fingindo mexer no celular, se contraiu ligeiramente ao ouvir o nome. Padre jovem? Perguntei casualmente. Uns 40 anos, mais ou menos. Chegou aqui faz uns 5 anos e transformou a paróquia. Todo mundo adora ele. As mulheres disputam para limpar a igreja. Os homens respeitam. As crianças adoram. Parece ser mesmo uma pessoa especial, comentei. E a comunidade? Pessoal unido? O rapaz ficou pensativo por um momento. Olha... Na maior parte do tempo, sim, mas teve umas fofocas estranhas uns meses atrás, sobre umas meninas que andavam falando mal do padre, coisa de gente invejosa, sabe como é? Que tipo de fofoca? Ah, besteira. Diziam que ele era, sei lá, que fazia coisas inadequadas, mas todo mundo que conhece o padre sabe que é mentira. Inclusive uma das meninas, a Maria, enlouqueceu de vez e fugiu da cidade vestida de freira. Coitada, acho que tinha problemas mentais. Joana apertou minha mão discretamente. Estava sendo difícil para ela ouvir aquilo. Que pena, disse. Essas coisas sempre machucam a comunidade. Verdade, mas passou. O padre continuou fazendo seu trabalho. A comunidade se uniu ainda mais ao redor.
Dele. No final, a verdade sempre aparece, né? Paguei o combustível e nos dirigimos para o pequeno hotel da cidade. Era um prédio simples, de 2 andares, administrado por uma senhora de meia idade que nos recebeu com a hospitalidade típica do interior. Sejam bem-vindos, disse Dona Carminha, a proprietária. Ficam quanto tempo? Só esta noite, respondi. Estamos de passagem, mas minha sobrinha aqui nunca tinha visto o interior do Piauí. Resolvi mostrar para ela como são as cidades pequenas. Dona Carminha sorriu para Joana, que retribuiu timidamente. Que bom! Vão gostar daqui. É uma cidade abençoada. Temos um padre maravilhoso, uma comunidade unida. Vocês chegaram numa boa hora, aliás. Amanhã tem missa especial para as crianças. Que coincidência, disse Joana falando pela primeira vez. Sempre gostei de missas especiais. Então não percam. Padre Joaquim tem um jeito especial com as crianças. Elas adoram ele. Subimos para o quarto e assim que Dona Carminha saiu, começamos a planejar os próximos passos. Ouviu o que ela disse? Joana sussurrou. Tem um jeito especial com as crianças. Isso me dá arrepios. Calma, falei. Pode não significar nada. Vamos com cuidado, sem tirar conclusões precipitadas. Passamos o resto da tarde caminhando pela cidade, conversando com comerciantes, tomando uma cerveja no único bar da praça. Sempre puxando conversa sobre a comunidade, sobre as lideranças locais, sobre Padre Joaquim. O padrão era sempre o mesmo, elogios efusivos ao padre, menções vagas sobre umas fofocas que circularam meses atrás e sempre a mesma conclusão de que foram invenções de meninas problemáticas. Foi no bar que encontramos nossa primeira pista real. Conversando com o dono, seu Raimundo, um homem de uns 60 anos que parecia conhecer toda a história da cidade. Padre Joaquim transformou nossa paróquia, ele dizia, servindo mais uma cerveja. Antes dele, a igreja estava sempre vazia, agora está sempre cheia, especialmente de jovens. Ele deve ter um dom especial para trabalhar com jovens, comentei. Tem sim. Especialmente com as meninas. Sempre tem umas ajudando ele na igreja, na casa paroquial. Ele diz que as meninas têm mais... Como é que ele fala? Mais sensibilidade espiritual. Joana e eu trocamos um olhar significativo. E os pais não se incomodam? Perguntou Joana. Deixar as filhas sozinhas com o padre? Seu Raimundo deu uma risada. Incomodar? Pelo contrário. Os pais brigam para ver quem consegue que a filha seja escolhida para ajudar o padre. É considerado uma honra, uma bênção. E sempre teve essa harmonia? Insisti. Nunca houve problema algum? O semblante de seu Raimundo mudou ligeiramente. Olha, teve umas confusões uns meses atrás, umas meninas meio desequilibradas, espalhando calúnias. Mas o padre lidou com a situação com muita sabedoria cristã. Não processou ninguém, não criou escândalo. Apenas rezou pelas pobres criaturas e deixou que Deus fizesse a justiça. Que tipo de calúnias? Perguntou Joana, tentando manter a voz casual. Ah, besteiras. Diziam que ele tinha interesse nas meninas além do espiritual. Coisa absurda, né? Um homem de Deus, dedicado, celibatário, inveja pura. E o que aconteceu com essas meninas? Uma delas se casou e mudou da cidade. Muito bem, aliás. Casou com o Marcos, filho do seu Antônio da padaria. A outra, coitada, acho que enlouqueceu de vez. Saiu da cidade vestida de freira, falando que ia servir a Deus longe daqui. Deve estar internada em algum hospício. Joana apertou minha mão embaixo da mesa. Era doloroso ouvir aquela versão distorcida de sua própria história. De que triste, comentei. Espero que ela tenha encontrado a ajuda que precisava. Também espero, disse seu Raimundo. Padre Joaquim até hoje reza por ela nas missas. Homem de coração grande. Saímos do bar com mais perguntas.
Com que respostas, mas com uma certeza. Padre Joaquim havia conseguido controlar completamente a narrativa na cidade. Ele não era apenas um predador. Era um predador inteligente que sabia manipular toda uma comunidade. Amanhã vamos na missa, disse Joana quando voltamos ao hotel. Preciso ver ele de novo, sentir como ele age com as crianças. Você tem certeza? Não vai ser fácil. Tenho, ela respondeu com determinação. Não vim até aqui para ficar escondida no quarto. Vim para acabar com isso de uma vez por todas. Naquela noite, deitados em quartos separados, mas igualmente insones, ambos sabíamos que o dia seguinte seria decisivo. Era nossa chance de ver Padre Joaquim em ação, de entender como ele operava, de talvez encontrar evidências que pudessem ser usadas contra ele. Não sabíamos ainda que a missa do dia seguinte nos daria muito mais que evidências. Nos daria a chave para entender toda a extensão do que estava acontecendo em São João dos Campos. E nos daria também a coragem final para fazer o que precisava ser feito. O confronto que mudaria tudo estava a apenas algumas horas de distância. 6 meses depois daquele domingo em São João dos Campos, estou aqui sentado na varanda da casa, que comprei em Fortaleza, vendo Joana embalar o pequeno Gabriel para dormir. O menino nasceu há 2 semanas, saudável e gritão como o pai que nunca vai conhecer. Mas ele tem uma família agora. Tem uma mãe corajosa e um avô postiço que aprendeu a amar de novo. A missa daquele domingo foi o começo do fim para Padre Joaquim. Vê-lo em ação, observar como ele tocava as crianças durante a bênção, como segurava as mãos das meninas um pouco mais que o necessário, como seus olhos brilhavam de um jeito que não tinha nada de sagrado, aquilo nos deu a certeza de que precisávamos continuar. Joana conseguiu gravar parte da cerimônia com o celular, capturando momentos que qualquer psicólogo especializado em abuso infantil reconheceria como comportamento predatório. Mas o que realmente mudou tudo foi quando encontramos Carla, a moça do posto de gasolina que seu Raimundo havia mencionado. Na segunda-feira de manhã, antes de deixarmos a cidade, conseguimos conversar com ela a sós. Quando Joana se identificou como a Maria que fugiu vestida de freira, vi Carla desabar, em lágrimas. Ela não estava sozinha na dor. Havia outras 4 meninas que o padre havia escolhido para suas missões especiais ao longo dos 5 anos em São João dos Campos. Carla nos levou até 2 delas, Rosinha, filha do padeiro, e Luciana, a mesma, que havia se casado com Marcos. Todas tinham histórias similares, todas haviam tentado falar e foram silenciadas pela própria comunidade. Todas carregavam a culpa e a vergonha de algo que nunca foi culpa delas. Foi Luciana quem nos deu a peça final do quebra-cabeças. Depois de 3 cervejas no bar de seu Raimundo, ela confessou que Padre Joaquim havia a ameaçado diretamente 1 semana antes do casamento. Disse que se eu falasse alguma coisa sobre nossos encontros espirituais, ia contar para o Marcos sobre meu passado promíscuo. Ela disse entre lágrimas. Eu me casei com medo, João. Me casei para ter proteção. Com 5 vítimas dispostas a falar, evidências gravadas e testemunhas que confirmavam o padrão de comportamento, conseguimos montar um caso sólido. Mas não levamos para a polícia local. Sabíamos que o delegado Nascimento era amigo pessoal do padre. Em vez disso, procuramos o Ministério Público Estadual em Teresina e a Polícia Civil da capital. O processo foi longo e doloroso. Padre Joaquim tentou usar toda a sua influência para abafar o caso. Contratou advogados caros, mobilizou políticos locais. A comunidade de São João dos Campos se dividiu. Uma parte continuava defendendo o santo homem, que estava sendo perseguido por forças diabólicas. Outra começou a questionar coisas que sempre fingiu não ver, mas a justiça dessa vez funcionou. Padre Joaquim foi afastado de suas funções, investigado pela própria igreja e acabou condenado a 8 anos de prisão
por 5 casos de assédio sexual e abuso de autoridade. A diocese o desfrocou e ele hoje cumpre pena numa penitenciária em Teresina, longe de qualquer criança que possa machucar. São João dos Campos nunca mais foi a mesma cidade. Algumas famílias se mudaram, envergonhadas por terem defendido um predador. Outras permaneceram e aprenderam a questionar figuras de autoridade. A nova padre, Irmã Conceição, sim, uma mulher, trouxe uma energia diferente para a paróquia. Fala abertamente sobre prevenção ao abuso, sobre a importância de acreditar nas crianças, sobre o direito que todos têm de questionar autoridades religiosas. Joana não voltou para São João dos Campos. Não havia mais nada lá para ela. Construiu sua vida aqui em Fortaleza, onde Gabriel vai crescer sabendo que sua mãe é uma heroína. Ela trabalha agora numa ONG que ajuda vítimas de violência sexual, contando sua história para outras mulheres que precisam de coragem para denunciar seus agressores. Eu continuo na estrada, mas agora com um propósito diferente. Uso meu Scania para transportar não apenas cargas, mas esperança. Participo de uma rede de caminhoneiros que fica atenta a situações de vulnerabilidade nas estradas. Pessoas fugindo de violência, crianças desaparecidas, mulheres em situação de risco. A cabine do meu caminhão virou um confessionário, móvel onde pessoas perdidas encontram alguém disposto a escutar sem julgar. Nos fins de semana, quando não estou viajando, venho para casa. Casa. É engraçado como essa palavra voltou a fazer sentido. Ajudo Joana com Gabriel. Conto histórias da estrada para ela. Escuto seus planos de expandir o trabalho na ONG. Às vezes, quando o menino está dormindo, conversamos sobre Clarinha. Joana me ajudou a entender que minha filha não se matou porque eu falhei como pai, mas porque um sistema inteiro falhou com ela, e que honrar sua memória não significava carregar culpa para sempre, mas usar a dor para proteger outras crianças. Gabriel tem os olhos curiosos da mãe e um sorriso que me lembra que ainda existe bondade no mundo. Quando ele me olha e balbucia, "Vovô João", sinto que Clarinha está sorrindo em algum lugar. Sinto que ela aprova as escolhas que fizemos, aprova o caminho que encontramos para transformar nossa dor em propósito. Marcos tentou procurar Joana quando soube do nascimento de Gabriel. Apareceu em Fortaleza 3 semanas atrás, bêbado e choroso, dizendo que tinha se arrependido, que queria conhecer o filho, que Luciana não conseguia engravidar e ele achava que era castigo de Deus. Joana o recebeu na sala da pensão. Hoje, ela tem um apartamento próprio e disse apenas: "Gabriel já tem família, uma família que o quis desde o primeiro dia. Você teve sua chance de ser pai e escolheu ser covarde. Agora viva com suas escolhas e me deixe viver com as minhas." Ele não voltou mais. As cicatrizes que todos carregamos nunca vão desaparecer completamente. Joana ainda tem pesadelos às vezes. Ainda treme quando vê um padre na rua. Eu ainda sinto um aperto no peito quando passo pela cidade onde Clarinha cresceu. Ainda sussurro pedidos de desculpa para o vento quando estou dirigindo sozinho na madrugada. Mas aprendemos que cicatrizes podem ser mapas, mostram onde estivemos, o que sobrevivemos e o caminho que percorremos para chegar onde estamos. Hoje, quando vejo meu reflexo no espelho retrovisor do Scania, não vejo mais apenas um homem destruído pela perda. Vejo um avô que vai ensinar Gabriel a ser forte e gentil ao mesmo tempo. Vejo um amigo que ajudou uma menina assustada a se tornar uma mulher corajosa. Vejo alguém que aprendeu que a redenção não vem de carregar culpa para sempre, mas de usar nossa experiência para impedir que outros passem pela mesma dor. A estrada continua se estendendo à minha frente todos os dias, mas não estou mais fugindo de nada. Estou seguindo em direção a alguma coisa, em direção a pessoas que precisam de ajuda, a histórias que precisam ser ouvidas, a crianças
que precisam ser protegidas. E quando volto para casa, nos braços de Joana, me esperando com Gabriel no colo, sei que encontrei algo que achei que tinha perdido para sempre: uma família. Não a família que planejei ter, mas a família que a vida me deu quando eu mais precisava. Uma família construída não no sangue, mas na escolha diária de cuidar um do outro. A BR-316 ainda corta o interior do Piauí, ainda leva pessoas para longe de suas dores e em direção a seus destinos. Mas agora, para mim, ela também traz pessoas de volta para casa. Para uma casa que não é um lugar, mas um sentimento. O sentimento de que, por mais quebrados que estejamos, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há uma estrada que leva para a redenção. E às vezes, se tivermos muita sorte, encontramos alguém na nossa estrada que precisa da mesma redenção que procuramos. Alguém que pode caminhar conosco, dividir o peso da jornada e nos ajudar a descobrir que a cura não está no destino, mas no próprio caminhar. Meu nome é João Santos. Tenho 44 anos, um neto lindo chamado Gabriel e uma filha do coração chamada Joana. Ainda rodo pelas estradas do Brasil no meu Scania, mas agora sei que cada quilômetro me leva para casa. E casa, descobri, não é um lugar onde você nasceu. É o lugar onde você escolhe fazer a diferença na vida de alguém. Na estrada da vida, todos somos passageiros em busca de um destino. Mas os mais sortudos são aqueles que descobrem que o verdadeiro destino é a própria jornada e que a maior bênção é ter alguém para dividir o caminho.